E agora a gente vai falar. A senadora Damares Alves não pôde participar com a gente ao vivo, mas ela gravou um vídeo exclusivo, porque ela, na condição de senadora, apresentou à PGR um pedido de impeachment do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Esse escândalo do INSS aí, que está no noticiário, todo mundo sabe, é um escândalo de subtrações de 6,3 bilhões dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Então, Damares declarou que o ministro Lupe deve sofrer um impeachment, porque ela provocou o Ministério Público, o topo do Ministério Público, que é a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Mas ela acredita que Lupe, sabendo do cenário desfavorável, deve deixar o cargo antes de sofrer esse desgaste, ou então que o presidente Lula deve exonerá-lo. Não vai deixar ele ficar sangrando ali no noticiário diariamente. Vamos ver o que a senadora falou sobre o caso. Ontem eu entrei com um pedido de impeachment do ministro da Previdência Social. Sim, tá todo mundo aí sabendo da confusão que foi esses descontos bilionários indevidos na aposentadoria de idosos, na aposentadoria das pessoas com deficiência, no caso das aposentadorias por invalidez, e também no BPC. Tem desconto absurdo. E nós estamos de olho nisso, mas a gente não está de olho só agora porque a imprensa está falando. Nós já estávamos desconfiados de tudo isso. Então, com o estouro da operação policial que teve recentemente a Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, não nos restou outra alternativa. Nós entramos com pedido de impeachment. E como é que funciona? Eu faço uma reclamação à Procuradoria-Geral da República. A lei fala que o autor da ação é a Procuradoria-Geral da República. Mas alguém tem que provocar a Procuradoria-Geral, que é o Ministério Público Federal. Então, eu provoquei o Ministério Público, em nome da Patrulha Anticorrupção, eu protocolei um pedido ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, que ele imediatamente ingresse com uma ação na Suprema Corte. E qual foi o objeto deste pedido de impeachment? O ministro Carlos Lupe, o que já está comprovado, oficialmente comprovado, e eu juntei no meu pedido, é que ele se omitiu. Eu não estou afirmando, na minha peça inicial, que ele foi corrupto. Mas eu estou provando que ele se omitiu. Por quê? Como ministro, ele é responsável por todos os atos dentro do Ministério e dentro do INSS. Ele é o que responde. É o CPF dele que responde. E aí ele foi alertado. Eu tive acesso às atas da reunião do Conselho Nacional da Previdência e nesta reunião, nas reuniões, ele foi alertado dos descontos indevidos. O que o ministro de Estado tem que fazer quando é alertado de um problema tão sério como este? Tomar providência imediata. Ele foi alertado numa reunião, oficialmente. Imagine os alertas que ele teve no gabinete o tempo todo da assessoria. Imagine as ações judiciais que já estavam tramitando, avisando que tinha corrupção, que tinha descontos indevidos. Mas eu tenho uma ata, eu só usei essa ata. Nem usei os outros alertas, essa ata. Mostrei que ele foi alertado numa reunião, aí ele ficou de, na próxima reunião do conselho, pautar o assunto. Na próxima reunião ele não pautou. E depois, numa outra reunião, que ele pautou o tema para discutir os descontos indevidos, na hora que começou a reunião, na hora que ia ser debatido, ele pediu para se ausentar da reunião porque ele tinha uma agenda aqui no Senado Federal. Peraí, um assunto tão sério, ele se levanta da reunião na hora da discussão sobre os descontos indevidos? Aí eu fui atrás da agenda dele. Naquele dia da reunião, eu não encontrei publicada a agenda de que ele teve reunião no Senado. Então, o que aconteceu? Ele se omitiu. Houve um alerta, adiou qualquer decisão, qualquer providência. Então, eu estou pedindo o impeachment dele pela omissão. Omissão é crime de responsabilidade. E aí, ele pode ser impeachmentado da seguinte forma:
Ministério Público agora não tem como fechar os olhos, porque eu levei provas. Ministério Público entra com ação, comprova a omissão, ele é imediatamente impeachmentado. Mas eu acho, cá entre nós, que ele não vai esperar esse desgaste, não. Se eu fosse ele, eu pedia demissão agora. Pede demissão. Vai embora. Deixa a Polícia Federal investigar. Claro que se eu fosse Lula também, eu nem esperaria ele pedir demissão. Se eu fosse presidente da República, eu já exonerava ele na hora. Assim como exoneraram o presidente do INSS, eu exoneraria também o ministro da Previdência. Olha, a senadora Damares também respondeu para a gente por que apenas destituir o Carlos Lupe. Mas ela garantiu que não é apenas isso. Ela garantiu para a gente que o impeachment é só o começo. Confere aí o que ela disse para a gente. O impeachment é uma iniciativa, mas existem outras. Uma outra iniciativa que eu estou recolhendo assinatura, comecei a recolher ontem e hoje eu continuo. Nós estamos entrando com uma CPMI. O que é isso? Uma comissão parlamentar mista de inquérito. Não é só CPI, é mista, Câmara e Senado. Eu sou coautora do pedido. Lá na Câmara, a autora é a deputada Coronel Fernanda e aqui no Senado eu estou autora. E já estou com muitas assinaturas. Eu preciso de 27 assinaturas aqui no Senado, já estou chegando em 27, e ela vai precisar de um número X lá na Câmara. E aí a gente vai abrir uma CPMI, Câmara e Senado, igual aquela CPMI que aconteceu em 2023 sobre os atos de 8 de janeiro. Lembram que tinha deputados e senadores? Então, nós vamos abrir essa CPMI. Então, veja só, pedido de impeachment, CPMI, mas também nós apresentamos vários pedidos de informações, que nós chamamos requerimentos de informações, para que ele preste, porque eu tenho medo que alguns documentos desapareçam. Então, já apresentei o pedido de informações por meio de requerimento de informações. Então, só neste caso, 3 iniciativas. Eu quero cumprimentar a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas da Câmara do Deputado. Essa comissão chamou todas as instituições de aposentados e algumas instituições que estão sendo acusadas para uma audiência pública. Algumas estiveram lá. E pasmem os senhores, a Associação Nacional dos Aposentados mostrou que vai passar muito de 6 bilhões de reais. Então, eu também sou presidente da Frente Parlamentar Mista dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, eu vou acompanhar este tema de 3 formas, como uma senadora autônoma, presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado, porque é nessa comissão que se discute o direito dos idosos, e presidente da Frente Parlamentar Mista dos Direitos das Pessoas Idosas. O que vou fazer? Isso vai ser prioridade aqui no Senado e no meu mandato. A primeira coisa que eu quero e que a gente vai propor, todos os idosos aposentados e beneficiários de programas sociais que tiveram descontos indevidos precisam ser ressarcidos. E tem que ser logo. Não temos que esperar a condenação dos bandidos, porque esse processo criminal vai anos. Mas o ressarcimento. Gente, nós recebemos notícias de que tem cidades do interior do Nordeste que mais de 60% dos idosos tiveram descontos indevidos. E por que lá no interior do Nordeste? Porque lá é difícil o idoso humilde procurar um advogado. Eles escolheram os mais vulneráveis dos vulneráveis, até de indígenas. Gente, indígenas que recebem o BPC. Por quê? Eles não conferem o extratozinho, gente. Isso o que aconteceu foi um dos piores crimes da história do Brasil. Tirar do órfão, da viúva, da pessoa com deficiência, dos analfabetos, dos indígenas. Gente, eu acho que esses bandidos têm que passar o resto da vida na cadeia. Acompanhe aí o nosso trabalho.
Nós podemos voltar outras vezes aqui no Pleno News para trazer informações à medida que as investigações vão avançando e os ressarcimentos forem feitos. E contem com a gente aqui, ó, tô firme, eu, senador Portinho, firmes aqui, isso vai ser prioridade. Eu não vou descansar um dia enquanto eu não ver todos os idosos que foram lesados, ressarcidos. Da onde vai sair o dinheiro? Vamos bloquear o dinheiro dos bandidos, vamos começar bloqueando o dinheiro de todos os corruptos. Mas, infelizmente, eu acredito que a União vai ter uma despesa extra aí, que a gente não imaginava, porque a União é responsável porque bandidos tiraram dos pobres e o ministro não ficou atento ao que tinha que ser feito. Barbaridade isso, né, Marcos? Idosos, gente vulnerável sendo enganada, sendo roubada para poderosos comprarem Ferrari e outros itens de luxo. E para finalizar a participação da senadora Damares, sabe o que está sendo divulgado de que começou os descontos, começaram lá em 2019, no governo Jair Bolsonaro, que se intensificaram, piorou, né, se agravou no governo Lula, mas começou em 2019. Parece que não é bem assim, segundo a senadora. Vamos conferir o que ela falou. Ah, só mais um detalhe. Esses descontos começaram em 2016. Os descontos indevidos no governo Dilma. O ovo da serpente começa em 2016 no governo PT. Aí em 2019, o presidente Bolsonaro tentou acabar com tudo isso. Ele fez uma medida que acabaria com isso. O Congresso Nacional aqui, a maioria de votos da esquerda, derrubou as medidas de Bolsonaro. Gente. A CPMI vai provar tudo isso. E agora, esses descontos aumentaram muito no atual governo. Acompanhe o nosso trabalho. Marcos, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, né? Será que o Brasil, nós vamos passar por mais uma CPMI? É uma vergonha, para dizer o mínimo, né? Realmente é uma coisa revoltante. Eu vi o apresentador Ratinho muito indignado falando sobre isso, falando da roubalheira. Isso, ele até usou uma expressão, se não me falha a memória, que isso é uma sacanagem, né? Abrindo aspas aqui para o Ratinho. E realmente isso causa muita indignação. Imagina essas pessoas que dependem daquele dinheirinho cair na conta ali, está sendo descontado, dinheiro enviado para sindicato, para entidade, gente que está cheia de dinheiro. Tem até o irmão do presidente Lula, Frei Chico, envolvido. O Brasil, eu vou te falar uma coisa, hein, Monique? E para começar, que aposentado não precisa ser sindicalizado, né? Aonde que aposentado precisa de sindicato? Não, e como é que Precisa. metem a mão na sua carteira? Que a verdade é essa. Metem a mão na sua carteira, retiram o seu dinheiro e você não é nem comunicado. Olha, isso tem um nome, né? Acho que é roubo. Exatamente. E geralmente essas pessoas que são aposentadas hoje, cresceram no mundo analógico. Então, são pessoas que não são acostumadas a Isso. ficarem conferindo coisas digitais. Não são. E os ladrões Então, sabem disso, né? os ladrões sabem, infelizmente.